Bem, prezados telespectadores e radiovintes, nós retornamos com o programa Encontro com Fiorelli e agora vai entrar o programa na parte mais importante, que é a entrevista com os grandes palestrantes que aqui estão. E hoje, como eu falei, é o Dr. Luiz Ramos da Silva Filho, o professor Adair Aparecido de Souza e a professora Dalvanícia Maia de Azevedo, que nós vamos aqui até 1h30, 1h40, entrevistar os dois, depois a professora Dalvanícia vem para cá para também fazer umas perguntas para ela. Eu vou cumprimentar agora e vocês cumprimentam os telespectadores e rádio ouvintes, para depois então a gente entrar. Primeiro eu quero agradecer ao Dr. Luiz Ramos da Silva Filho por ter sido receptivo através de um convite da professora Dalvanícia, que eu agradeço a eles estarem aqui no nosso programa, porque é ela que me deu o nome de vocês para me trazê-los aqui no programa. Então, obrigado, professora Dalvanícia, e obrigado, doutor Luiz, por ter sido receptivo ao nosso convite. Boa tarde, doutor Luiz. Boa tarde, Fiorelli, e boa tarde também aos telespectadores, e eu que agradeço a oportunidade de voltar aqui, porque eu já estive aqui há 3 anos atrás, e voltar para mais uma vez poder compartilhar com o Fiorelli e com todos os telespectadores de todas as atividades que nós desenvolvemos em Três Rios, de um modo geral, e na região toda. Perfeito. E agora vamos cumprimentar também o professor Adair Aparecido de Souza, que é mais conhecido como Tuxê Souza. Ele é professor e orientador, nós vamos falar. Boa tarde, professor Adair. Boa tarde, Fiorelli, boa tarde a telespectadores. É muita honra para a gente estar no seu programa, porque o esporte que a gente divulga é um esporte difícil, né? Então hoje eu vou falar um pouco da minha trajetória, meus 30 anos de oficina, meus 30 anos de atleta de alto rendimento. A gente vai poder falar durante o programa tudo que aconteceu na minha vida nesse tempo todo, e pessoal e para o esporte. Perfeito. Bem, o Dr. Luiz Ramos da Silva Filho, brasileiro, casado, advogado da Advocacia Geral da União, ambientalista. Nascido em Paraíba do Sul, que aliás eu tenho uma crônica também de Paraíba do Sul. Salve Paraíba do Sul, a eterna criança. Então conta a história todinha dos grandes vultos, inclusive um acontecimento no Cine Íris, ainda acabado, né? Porque agora ele melhorou, foi transformado e tudo. Mas ali no Cine Íris, segundo historiadores, fora tocada pela primeira vez a Aquarela do Brasil por Ari Barroso. Tem muita gente que não sabe disso. Na crônica eu sempre coloquei. E outro acontecimento, eu entrevistei o reitor da UCP de Petrópolis e um professor de mais de 40 anos lá. E eles trouxeram uma página amarelada, e ele falou, eu posso fazer um furo de reportagem aqui? Falei, pois não, reitor. Você sabia, Fiorelli, que Vassouras, olha só, e Petrópolis foram distrito de Paraíba do Sul? Falei, não acredito. É mesmo? Foi Vassouras e Petrópolis, como Três Rios, e Entre Rios foi distrito de Paraíba do Sul. Então, foi um acontecimento que muito sul paraibano que encontrou comigo em Paraíba e aqui, Fiorelli, você deu um furo de reportagem, nós moramos, nascemos aqui, não sabia disso. Então, esse programa aqui tem alguma coisa boa que ele coloca aqui de vez em quando. E o senhor reside no Rio de Janeiro e em Três Rios, diretor da instituição privada Solar Ramos do Saber, com sede em Três Rios. E o Dr. Luiz promove palestras, eventos e encontros sobre cultura, meio ambiente, esporte e turismo, entre outros. Nós vamos fazer agora a primeira pergunta ao Dr. Luiz. Dr. Luiz Ramos, o que nos preocupa mais hoje em dia, na sua opinião? Pois é, Fiorelli, a primeira parte do seu programa parece que sem nenhum assim, objetivo pré-determinado, veio dizer mais ou menos o que eu acho que nos preocupa hoje.
é o seguinte: o que nos preocupa hoje é a terra, é o meio em que nós vivemos. Parabéns. Mas isso, o que eu vejo hoje em dia é o seguinte: é uma preocupação que nós temos com a terra, mas de uma maneira transdisciplinar. Eu não vejo, nós não podemos ver a terra com o meu ponto de vista, com a minha profissão, com o meu modo de viver. A gente tem que ter uma ideia de que nós vivemos na terra e que se eu sou advogado, se eu sou médico, se eu sou engenheiro, se eu sou antropólogo, todos esses saberes, eles têm uma interligação. E para que a gente possa realmente ter uma ideia do que é a Terra e nos preocuparmos com ela, nós precisamos saber que existe uma interligação entre todos esses elementos, para que a gente possa pensar em preservação do ambiente natural, que nós possamos pensar na cultura, no desenvolvimento socioeconômico e no que eu acho que é o fecho maior de tudo isso, que é o que o Fiorelli já falou também na primeira parte do programa, é o alcance da paz. Porque graças a Mahatma Gandhi, né? Exatamente. Que foi uma pessoa ao concurso no mundo, né? Exatamente. Então, se nós levarmos em consideração que existe uma interligação, uma interdisciplinariedade entre todos os saberes, todos os conhecimentos, então, em vez de criarmos conflitos, vamos passar a criar uma harmonia e chegaremos, talvez, talvez um pouco utópica a paz, mas é a paz que a gente tem que continuar buscando sempre. Olha, parabéns, o senhor discorreu de uma maneira bastante assim receptiva e didática, que eu tenho certeza que foi muito foi colocado de uma maneira que os telespectadores e radioouvintes receberam aí com muita alegria. E isso é verdade, a paz. Deus criou a paz. O ser humano tem que entender isso. Que nós estávamos falando aqui na minha humilde crônica, o Rabisco, eu falei sobre Mahatma Gandhi, um homem que lutou pela paz, fez tudo e conseguiu, né? Quando ele partiu, ele viu, né, os seus objetivos, né, concretizados, né? Então, minha gente, o dinheiro, minha gente, é para sobrevivência, porque caixão não tem gaveta nem escada, não. Você, empresário que só pensa no trim-trim, às vezes manda matar, rouba, faz isso, faz aquilo, para só ir crescendo. Na hora que partir, só vai com a roupa do corpo, e lá embaixo tem pernilongo, lagartixa, uma porção de besouro e outras coisas mais esperando. Não tem lugar para você sentar e tomar champanhe e ficar ganhando mais dinheiro, não. Acabou. Fica tudo aqui em cima. Então, e você, político também, canalha e malversador do dinheiro público, mas por que você fala malversador e não chama que é roubador? Não, porque roubar é linguiça e leite. Malversar é 100 milhões, 1 bilhão. É mais romântica a frase, não é? O juiz, quando interpreta, quem é que está aí? Ah, é o deputado. Seu juiz, o senhor sabe com quem o senhor está falando? Eu tenho imunidade parlamentar. Aliás, eu gosto sempre de enfatizar, doutor Luiz Ramos, uma senhora da Vila Isabel ligou para mim aqui, num programa. Senhor Fiorelli, o que o senhor acharia do presidente da Indonésia ficar 1 ano aqui no Brasil? Eu falei, Maria Luísa, seria maravilhoso, ele ia endireitar esse país tranquilamente, mas só ia ter um problema. Qual? Ia faltar cemitério para enterrar a cabeça. Porque você já viu o que ia acontecer aqui, né? Não era só que é roubador de linguiça e leite, não. Os bilhões ia cortar tudo. Você não viu aquele brasileiro lá, que Deus o tenha na eternidade? Ele, na prancha dele, levando cocaína. Ficou 10 anos preso, 10 anos. E depois foi solto, não, vocês viram na televisão, ó. Cortou a cabeça. Já pensou aqui o que poderia ser? Não ia ter lugar para construir cemitério aí, não. Então, minha gente, vamos fazer a nossa caminhada com dignidade, entendeu? Não fazer mal a ninguém. Se você não pode fazer bem a alguém, não faça mal a ninguém. Para que roubar o dinheiro, fazer isso, matar e tudo? Para quê? Não vai te levar a nada.
não é verdade? Mas nós vamos agora para um primeiro intervalo e logo como voltarmos nós vamos fazer uma pergunta ao professor Adair. Por gentileza, a nossa primeira parada aí, por favor.